introdutória do que é a hipoteca. Primeiro, a hipoteca é um direito real, na qual tem como objeto um bem móvel ou um bem imóvel e tem como dar garantia ao credor que vai receber o seu crédito. Algumas das características presentes na hipoteca são a natureza civil, mesmo que ambas as partes sejam comerciantes, a natureza civil permanece. É um direito real, pois é o objeto, tanto um bem móvel quanto um bem imóvel. O objeto pode ser tanto do devedor quanto de terceiros. O caráter é acessório, ou seja, o objetivo principal não é pegar o bem em si que está sendo hipotecado, mas sim receber o crédito. É um negócio solene e confere ao titular o direito de preferência e sequela. Relativo aos requisitos subjetivos, que é referente a quem pode hipotecar. Nesse caso, não basta que o agente cumpra os requisitos para poder realizar as atividades civis, mas tem que ter um caráter especial, ela tem que poder hipotecar. E um exemplo disso é um casal, ele tem um casamento com divisão parcial de bens, eles não podem hipotecar um bem móvel ou imóvel que seja sem o consentimento do outro, a não ser que eles tenham uma união de separação total de bens. Relativo aos requisitos formais, que é relativo ao título, especialização. E finalizar essa parte introdutória, vou falar sobre as espécies de hipoteca. A primeira, a parte convencional. Hipoteca convencional quer dizer é aquela que é convencionada entre as partes, ou seja, as partes entram em consenso sobre a hipoteca. Existe também a hipoteca legal, a qual a lei diz uma possibilidade de credores que tem essa segurança jurídica de hipotecar tal móvel. A pessoa pode alienar um bem hipotecado? E a resposta é sim. O Código Civil, em seu artigo 1475, anula qualquer cláusula que venha proibir a alienação em caso de imóvel hipotecado, ou seja, é permitido sim. Contudo, é preciso que a pessoa que vá vender o bem pague com todas as dívidas da hipoteca anteriormente. Nesse caso, ele não vai ter que avisar previamente que vai transferir o bem. Por quê? Porque ele vai quitar com a hipoteca antes de acontecer a transmissão. Assim, ele é livre para fazer a transmissão desde que arque com os custos da antiga hipoteca. Existe a exceção, porém, que é a cédula rural, que é regida por uma lei especial e, por isso, não entra nesse artigo do Código Civil. Ele busca um processo muito. Falando sobre a subhipoteca, que é colocar uma hipoteca sobre outra, nós temos que sim é permitido. O Código Civil, em seu artigo 1476, diz que se pode colocar uma hipoteca sobre a outra, porém, existem pontos que a gente deve dar uma olhadinha antes, tá ok? Seguindo, primeiro, a primeira hipoteca sempre tem prioridade perante a segunda. A segunda não pode ser executada enquanto a primeira não for. Em caso do devedor não conseguir pagar a hipoteca, a segunda hipoteca, a primeira continua tranquila, ou seja, ele não é insolvente para a primeira, somente para a segunda. Em um caso contrário, do devedor não conseguir pagar a primeira hipoteca, nós vamos ver que o segundo credor, o titular da segunda hipoteca, pode pagar a dívida se tiver interesse e ela será subrogada a ele. Ponto. Em caso de uma alienação de um bem hipotecado, aquele que alienou o bem, caso não tenha se obrigado a fazer anteriormente, pode simplesmente abandonar o imóvel e se exonerar da hipoteca, sem prejuízo da ocorrência de interrupção na hipoteca. A gente tem que, geralmente, os contratos de hipoteca ele tem um prazo de validade para assistir efeito. Ultrapassado esse prazo, perde-se o direito do credor de tomar o bem através da hipoteca. A gente tem, por exemplo, nos casos convencionais, que os prazos são de 30 anos. Passados 30 anos, é necessário um novo título para que o credor possa realizar a hipoteca. Este prazo de validade de 30 anos vale somente para a hipoteca convencional, porque para a legal, o prazo pode ser indefinido. Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou João Alves Chinando dos Santos, aluno da faculdade de FTC, do curso de Direito, quinto semestre. E hoje eu vou fazer uma entrevista com a doutora Frigg Kerstin Chaves, oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Constituição de Jacuí. Prazer, doutora. Prazer. Boa tarde, pessoal. A nossa entrevista hoje
vai ser sobre um assunto bem interessante na atualidade, que é a hipoteca. Eu vou fazer uma pergunta à doutora e logo em seguida vou abrir vazão para a doutora externar o seu vasto conhecimento sobre os registros públicos e sobre a hipoteca, é o nosso assunto em questão. A pergunta que eu tenho para a primeiro aí. Doutora, qual a diferença da hipoteca legal para a hipoteca judicial? Bem, a diferença da hipoteca legal para a hipoteca judicial é que a hipoteca legal decorre de uma determinação prévia da lei, né, para assegurar alguns direitos. Por exemplo, uma das previsões de hipoteca legal é sobre os imóveis do genitor que tenha casado sem ter feito o inventário sobre os bens do casamento anterior. Então, aí, nesse caso, os filhos têm direito a essa hipoteca legal. Então, assim, e a hipoteca judicial, ela é um instrumento de garantia do crédito de um credor. Dentro de uma ação judicial, né, há uma sentença, o novo CPC inovou quanto a isso, favorecendo o direito do credor, para que ele possa comparecer ao registro de imóveis apenas com a sentença, ainda que ela não tenha sido transitada em julgado. Ele pode comparecer ao cartório de imóveis com a sentença e fazer o registro dessa hipoteca, que se chama hipoteca judicial. Que é por meio de sentença, no caso. Que é por meio de sentença, né? Então, não precisa nem de uma ordem judicial, nem de um mandado. Simplesmente ele comparece com aquela sentença e leva ao cartório para fazer hipoteca judicial. Essa inovação veio no novo Código de Processo Civil, né? Não é visto assim com muito bons olhos no meio jurídico, porque pode acarretar prejuízos, né, caso essa decisão venha a ser revertida. E por isso que o novo CPC trouxe também a possibilidade de uma indenização que aquela pessoa que consiga reverter essa decisão ao final, né, ela comprove que houve danos, independente de culpa, né, do exequente, da pessoa que estava executando, independente de culpa, ela consegue danos com relação àquela decisão que hipotecou, aquela atitude do credor de hipotecar aquele imóvel, caso essa decisão tenha a ser revertida. Então, essa é a hipoteca judicial, que é um instrumento de garantia de crédito, é diferente da hipoteca legal, que visa a garantia de alguns direitos. Doutora, uma dúvida que, assim, todos nós temos, e é bom de saber, né? Quais são os bens? O que pode ser objeto de hipoteca? Bem, podem ser objeto de hipoteca não só os bens imóveis, os acessórios dos bens imóveis, mas também estradas de ferro, navios, aeronaves, o domínio útil, o domínio direto, a propriedade superficiária, direito real de uso e direito real de uso especial para fins de moradia. Agora me tira outra dúvida também. Digamos que eu compre uma casa que está hipotecada. O que vai acontecer comigo aqui? Bem, a hipoteca, ela se constitui com o registro, certo? Então, caso você venha comprar um imóvel hipotecado, subentende-se que você sabia dessa hipoteca, porque o registro dessa hipoteca torna isso público, né? É de conhecimento público das pessoas que aquele imóvel está hipotecado. Então a lei entende que você assumiu a responsabilidade sobre aquele crédito, sobre aquele ônus. Você adquiriu um imóvel com ônus, então aquela responsabilidade passa a ser sua. Agora, não é possível, são inalienáveis os imóveis hipotecados decorrentes de cédula hipotecária. Então existe uma disposição legal, um decreto, né, que trata especificamente deste caso, que é de hipoteca celular, que torna os imóveis gravados com hipoteca celular, torna eles inalienáveis. Então assim, eu posso comprar um imóvel hipotecado, desde que, já que tem uma matrícula imobiliária, eu solicitei uma certidão, eu vou ver na certidão do TU lá, que existe esse gravame. Exato. Mas o credor, ele precisa dar anuência para essa compra e venda? Assim, o credor hipotecário, ele não precisa dar anuência, ele não precisa dar uma anuência, mas ele precisa ser comunicado. Ele precisa ser comunicado.
Então, assim, o imóvel gravado com hipoteca celular é diferente. Precisa da anuência, isso está no decreto 67 de 67, que trata da hipoteca celular, e aí ele precisa da anuência, caso contrário o imóvel é inalienável. Os demais, a lei entende que não são inalienáveis, eles podem ser alienados e o credor só precisa ser comunicado, até porque o imóvel vai continuar gravado por hipoteca e o credor vai ter o seu crédito garantido, vai continuar com a garantia sobre aquele imóvel, né? Então é isso. Outra dúvida que assim, é uma dúvida que eu mesmo tenho, eu particularmente me pego às vezes estudando sobre hipoteca e eu tenho essa dúvida. Existe um prazo para hipoteca ou não existe? Como é a questão desses prazos? Assim, a lei diz que existe um prazo de 30 anos, tá? Claro que se a obrigação for satisfeita, né, extingue-se a hipoteca, ok. Mas depois de 30 anos, o que acontece? O que quer dizer esse prazo? Significa que a hipoteca precisa ser novamente especializada junto à matrícula do imóvel. E qual a consequência do credor não buscar isso, não fazer isso? Significa que ele não tomando essa providência, caso alguém venha registrar uma outra hipoteca, aquele crédito que era uma hipoteca de primeiro grau passa a ser de segundo grau. Caso fosse de segundo grau, passa a ser de terceiro grau. E assim ele perde a preferência na satisfação do seu crédito. Então, agora que eu explico um pouco mais. A senhora falou em hipoteca de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então, o mesmo imóvel pode ter mais de uma hipoteca? Pode ter mais de uma hipoteca. E o que acontece? Sim. Aquele que tem uma hipoteca de primeiro grau, ele tem preferência na satisfação do seu crédito em relação ao de segundo grau. Isso é o que acontece. Doutora, eu me sinto honrado por essa entrevista com a senhora. É um vasto conhecimento. Obrigado. Estamos à disposição. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.